der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Olá, tudo bem? Diga o quanto você se sente distante dessas imagens e o quão próximo destas. A história que você deve ter aprendido certamente mostrou de forma linear fatos a serem memorizados. Mas você se recorda dos processos? É possível que não, porque a história que foi ensinada não o fez pensar de forma mais filosófica o homem no tempo. Por isso, os acontecimentos podem parecer flutuantes ao acaso, sem se perceber que, na verdade, são resultados de processos sociais muito próximos e dinâmicos, mais recentes que nossa percepção do tempo permite ver. Desse modo, fica mais difícil pensar o mundo de forma crítica e desnaturalizada. Qual é a questão? O que determina que a mentalidade a respeito da história na sociedade é do jeito que ela é? Ela é dessa forma porque o contato com história que a população tem é mediante a educação, a história que ela vê na escola. Só que todos os avanços de discussões que a história teve dentro do meio acadêmico ainda não chegaram na sala de aula. Na sala de aula ainda se tem uma visão positivista, muitas vezes, da história. E é interessante porque não é uma questão de preciosismo nosso a respeito da história. Acho que é uma parada, por exemplo, não conseguir perceber o processo histórico que determina como o mundo é hoje, coloca uma inércia na população. Se você não consegue perceber o processo histórico que determina o porquê a sociedade brasileira é racista, você às vezes não consegue enxergar o racismo na sociedade brasileira. Entende? Então, tipo assim, você impede que as pessoas tenham uma reflexão do mundo que elas vivem porque elas não conseguem entender o processo histórico. Fala um pouco aquilo que você falou sobre o espaço de experiência. Durante a modernidade, as estruturas sistêmicas que regiam a ordem humana estabelecida sofreram uma mudança bastante drástica. O que era antes predestinado transcendentalmente de forma fixa e teleológica dá espaço ao mutável, ao palpável, ao humano e ao terreno. No final do século XVIII, com as descobertas da política, da ciência e da técnica, se gera uma nova forma de ler a história. Cabe-nos explicar dois conceitos descritos por Koselleck que nos fornecem um apoio para as reflexões sobre o conhecimento histórico. Se trata do espaço de experiência e do horizonte de expectativa. Espaço de experiência e horizonte de expectativas, pensadas como categorias da história, estão presentes nos processos históricos modernos, ou seja, a partir de uma experiência, baseia-se um modelo de futuro. A história deixa de ser fatos colecionáveis do passado e passa a ser racionalizada em um espaço de experiência. Isso gera um horizonte de expectativas racional e é aí que se forja também uma nova forma que o homem se lê no mundo e interpreta o tempo. Quando o homem entende que o mundo é construído por suas ações do passado, do presente e do futuro. Quando que isso começa a ser possível, tá ligado? Quando que o homem passa a ser no mundo dessa forma diferente, entendeu? É justamente o que responde o surgimento da modernidade, tá ligado? O surgimento das ciências, da política, da discussão, das revoluções liberais. Quando o homem cria a noção da história que passa a ser Geschichte, que ele tem consciência dos processos históricos passados, que ele sabe que ele pode modificar a realidade dele, é na modernidade que surge isso. Começa a aparecer de uma forma diferente.
é quando a igreja passa a ter uma determinação menor na questão das consciências, é quando os conhecimentos começam a se autonomizar, quando a política começa a se autonomizar, é quando isso passa a ser possível, entendeu? E tipo assim, isso é um negócio que começa na modernidade, no Renascimento, nas revoluções no século XVIII, e tipo, os direitos dos negros, das mulheres, só vão ser concretizados no século XX, tá ligado? No caso dos negros dos anos 60 nos Estados Unidos. Isso é bizarro, velho. O espaço de experiência se alargou tanto que a gente não tem o... Não é, como é? Que o espaço de experiência, ele se alargou de tal modo que as pessoas não conseguem perceber o passado e o futuro das ações dela. Então elas não conseguem perceber a historicidade do mundo. E o objetivo do conhecimento histórico é tirar a pessoa dessa consciência ingênua e construir o que a gente chama de consciência histórica, que é ter a noção do que é o espaço de experiência do passado, o que é o horizonte de expectativa do futuro e o que é o presente como um meio de ação de se promover e de se modificar a realidade. Acho que essa é a grande contribuição do conhecimento histórico de modo geral. E é essa reflexão que a gente tem que produzir, entendeu?